Bom, eu estou entrando aqui para tratar esse slogan na Igreja Sem Política que os pastores e patriotas e políticos estão usando para estimular cristãos a irem às ruas protestar. Bom, o slogan aqui é: devemos protestar ou orar, tá? Bom, então meu tema aqui é essa confusão de direito. Eles misturam identidade cristã com identidade jurídica. Meu propósito é a definição desses princípios da função e administração do que é ser cristão, do que é ser jurídico, tá? Para não se tornar político, porque esse é o objetivo deles. Bom, lembrando que o movimento Igreja Sem Política existe com essa missão de apresentar dados oficiais essenciais, como também as exigências da doutrina do Cristo, para a formação e capacitação de todos aqueles que queiram realmente ser verdadeiros cristãos e exercerem o ministério legítimo, e eu me refiro à igreja, tá? Bom, o movimento honra esses três aspectos, tá bom? Do seu trabalho educacional. Primeiro, a autoridade teológica e doutrinária do pensamento cristão. Isso tem que ser identificado. Quem é a autoridade? Isso é prerrogativa messiânica. A autoridade só cabe a Cristo. Só cabe a ele a definição das palavras certas da fé. Bom, segundo aspecto, a unidade instrumental que define dever e padrão ministerial do serviço cristão, que isso se extrai como elemento e materialidade na encarnação, no processo da encarnação do Cristo, na sua vida, no seu ministério, na sua atividade messiânica. Isso não vem da igreja, isso sai da carne dele, da vida dele. E o terceiro aspecto, que aí Jesus institui um sistema neotestamentário, tá? Da primeira comunidade cristã, que é visto como governo eclesiástico por aqueles que são mais estudiosos, que na primeira comunidade cristã, Jesus definiu o padrão histórico e ininterrupto. A igreja desapareceu materialmente, mas os atos da sua fé permanecem historicamente como padrão, por isso são ininterruptos. Bom, dentro desse modelo neotestamentário, do chamado legítimo, que exerceu a autoridade delegada por Cristo, existem duas esferas ali na primeira igreja que você tem que entender, que eles usaram como autoridade da parte de Cristo: conhecimento e disciplina. Essa é a prerrogativa, o uso da prerrogativa da primeira igreja, tá bom? O reino ali entre eles não é institucional, não é estrutural, era o ato e o fato de Cristo. Essa igreja se comprometeu, dentro da sua responsabilidade, em preservar a obra de Cristo, como cumprir a sua extensão e ser a sua continuidade na terra. Ponto final. Isso é uso de prerrogativa. Então, quando eu falo uso de prerrogativa, você já sabe o que é. Você já tem noção do que eu estou falando aqui. Então, dentro desse chamado legítimo, que essa igreja cumpriu da parte de Cristo, prevaleceu ali no seu dever o conjunto das responsabilidades messiânicas de Jesus. E não isso, a estruturação institucional, que aí o protestantismo trouxe lá para frente, tá bom? Bom, então dentro desse chamado legítimo e uso de prerrogativa, o nosso Senhor se prontificou em um momento da sua história em tratar sobre vida pública e vida privada, porque a gente está entrando na esfera da discussão do quê? Do mundo sistêmico, tá? Do mundo social, do mundo das instituições, que naquela época era Roma, já era o conceito estatal. Bom, então dentro desta esfera de vida pública e vida privada, tá? Que o Senhor também cumpriu, é uma coisa óbvia, ele definiu à igreja orientações de conduta, de como o cristão deveria se comportar quando o assunto fosse esse, vida privada e vida pública. E são dois detalhes que ele se pontificou em doutrinar ali, uma por ele e Pedro e a outra por Paulo: dever moral e direito jurídico. O dever moral qual foi, pastor? Tributação, que é o único momento que Jesus se pontificou a Pedro em orientar que era necessário que os cristãos pagassem a tributação. Ponto final, dever moral, o que não é político, ok? E o outro ponto, cidadania individual, que Paulo exigiu sua cidadania romana para ser julgado como romano, que era um direito dele. Agora, tanto o dever moral como o dever individual são julgados separadamente da prerrogativa. Por quê? Porque se trata de conduta, não de ministério. Jesus pode dar a providência e a capacidade para o cristão para cumprir esses dois detalhes de conduta aqui, o dever moral e o direito individual? Pastor, sim, a providência pode chegar lá, mas não é ministério. Você não pode tornar ministério de fé tributação. Você não pode tornar ministério de fé a exigência de ser um dos direitos cidadãos. Você não pode tornar isso um ministério. É direito. É o certo.
E ponto final. Isso tem que ser discutido separadamente da prerrogativa. Ok? Bom, o que eu estou querendo chegar? Aonde quero chegar com você aqui? Tá? Se nós discutirmos isso, que é a maneira correta, fora da prerrogativa de Cristo, fora do seu ministério, das suas pautas, das suas exigências, tá? Da sua existência essencial, esse é o ponto. Elas serão discutidas dentro da Constituição, não do Evangelho. Porque o que diz respeito ao dever moral e direito individual, o mediador é o Estado, o mediador não é Cristo, senhores. Quer dizer que eu vou lá bater na porta de Roma e falar, olha, é meu direito, ou tá aqui o tributo. É assim que funciona. Você não pode tornar isso ministério em hipótese nenhuma. Porque isso não aconteceu com ele, vai acontecer agora por quê? Por que vai mudar isso? Tome muito cuidado que é um jogo que eles fazem, entendeu? De querer misturar a identidade jurídica com questão política. Esse é o ponto. Bom, quando nós começamos a falar da questão do dever moral e do direito individual, que tem que ser julgado dentro da Constituição do seu país, e o mediador é o Estado, quando há problema da relação do cristão com o Estado, ele, para resolver isso, tem dois detalhes importantes que, historicamente, politicamente se resolve, tá? Ou o uso da força, ou da legitimidade constitucional. Se a legitimidade constitucional não funcionar porque o Estado não está cumprindo a sua função, como os militares agora também não estão querendo cumprir também nada em favor do povo, é o direito da força. O que seria o direito da força? Historicamente falando, em muitas questões políticas, as rebeliões que aconteceram na história. Esse é o ponto. Se a Constituição não funciona, o povo vai para a rua e aí vira o que está virando aí. Eu não estou querendo dizer que é o certo, o correto. Estou querendo dizer que isso precisa ser julgado fora do Evangelho, fora da igreja, sem mistura de ministério. Isso precisa ser trabalhado dentro do direito e do dever. O mediador é o Estado, ele não está representando o povo, ele não está correspondendo ao povo. Os demais poderes também não. Então só ficou para nós o uso da força. Então se você acha que é certo e correto, o uso da força é a rebelião. É a armada, você vai ter que pegar o fuzil na mão, você vai ter que lutar pelo teu direito, é assim que funciona. Não é com Bíblia debaixo do braço, não é no quartel lá levantando a mão para o céu e orando e acreditando nisso aqui. De que Jesus ele vai descer na terra de novo para querer fazer reforma de Constituição, aplicar as leis e entrar dentro do Estado e exigir isso do Estado. Isso já é escatologia. Isso não está previsto, não está anunciado por ele, mas tem gente colocando esperança na cabeça dos cristãos que isso pode acontecer, de que Jesus possa dar uma reforma para o Estado colocando cristãos lá dentro. Bom, aí nós vamos entrar no outro mérito. Então há uma necessidade de existir interpretação e aplicação exegética no que eu estou falando, do que estou falando aqui agora. Agora vem o detalhe. Pastores, patriotas e políticos estimulam cristãos a deixar de orar para participar de manifestações políticas e buscar uma ação de protesto em defesa do país, dos direitos constitucionais, inclusive invocando o artigo 142, estimulando concentrações de massas em frente a quartéis, estimulando protestos, até em alguns casos, até caos social, em alguns casos, tá? Que você pode ter certeza que tem evangélico lá, fazendo trincheira em rodovia, impedindo que carro passe, tá? Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, fazendo bloqueio de vias e rodovias. Bom, aí vem o ponto. Eles estão querendo colocar na cabeça dos cristãos que esta ação de dever e direito, que isso aí é um ministério, que eles têm que estar indo lá para representar ou a identidade cristã, ou isso, a prerrogativa de Cristo, mas não foi autorizado por ele. Eu não vejo diferença nenhuma entre aquela besteira que aconteceu no cristianismo, quando Roma torna o Estado uma igreja, disso que vocês estão fazendo aí, de querer cristianizar o Estado. Não tem diferença nenhuma. As inconsequências são as mesmas. Agora nós queremos entender isso aqui. Então, quando o Estado não nos representa, o que falta, pastor? O uso da força. O que o uso da força é para o senhor? É um golpe, pô. Agora é óbvio que eu não vou querer representar um golpe contra o Estado. Você vai. Agora, botar na cabeça de todo mundo que ir lá para frente do Estado, orar e pedir para Jesus fazer alguma coisa por ele, isso é uma imbecilidade total. Começando pela questão de que não foi testemunhado por ele. Segundo, que a corrupção é sistêmica. Diríamos que Jesus teria que governar literalmente aquele aparelho lá. Que com aquelas pessoas que estão lá não há possibilidade.
por questão moral, religiosa, espiritual, porque eles não são qualificados. Não são qualificados. Os qualificados estão administrando a igreja, não a política. Agora botaram isso na tua cabeça de que é necessário, é preciso na tua, figurado, tá? Que é necessário uma ação. Bom, se existe a necessidade de uma ação, que seja a força ou a legitimidade constitucional. Não pode ser cristã. Não pode ser uso de prerrogativa. A igreja não pode ser usado para fins ideológicos, partidários. Não pode ser usado de maneira nenhuma para fins políticos. Bom, senhores, a minha posição com você hoje aqui é deixar claro que precisa ser julgado separadamente a identidade cristã da identidade jurídica. Identidade cristã, o mediador é Cristo. Identidade jurídica, o mediador é o Estado. E ali com o Estado, senhores, quando não tem conversa, você tem que ir para as outras opções. É assim que funciona. Então eu espero, meu bom Jesus, que vocês não me deixem se levar por nenhum desses vagabundos que estão aí na internet, estimulando cristãos a pegar a Bíblia debaixo do braço e para a frente de quartel e para frente do Estado, para brancar o papel de idiota. Começando a falar pelo Silas Malafaia, que agora recentemente foi lá na internet tirar o dele da reta e dizer que ele não mandou nenhum evangélico para frente do quartel. Então pega os vídeos dele anterior, porque ele é um que estimulou, envenenou a cabeça do povo evangélico e fez o povo acreditar no capitão católico e divorciado que ele ia fazer alguma coisa por esse país. E agora ele está tirando aos poucos dele da reta. Enquanto o povo está no quartel, ele está lá no resort, está lá passeando, sabe se fazendo o que lá da vida dele e gastando o dinheiro dele. Então, preste bem atenção. A igreja existe para servir a Cristo na pauta. Quando os interesses forem pessoais, individuais, entendeu? Pede graça, porque você vai ter que ir sozinho, senhor. Um abraço, Deus abençoe vocês. Espero, no próximo tema, tratar algo importante para vocês. Um abraço.